Meu nome é Fátima Rato Padim, eu sou pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo e sou curadora internacional da Associação dos Familiares que são portadores de algum embate aí na área de dependência química. E nós realizamos a maior pesquisa já realizada no mundo, não é no Brasil. Eu acho que a gente falou bastante dos direitos individuais, mas essa pesquisa mostra que nós devemos falar no direito coletivo, no direito da família. E eu tenho sim, nós temos sim a resposta por que nós chegamos a essa degradante situação familiar e na questão da dependência química. Porque, na verdade, nós não temos políticas de saúde públicas preventivas. Porque nós não temos unidades onde dão suporte familiar, onde essa pesquisa mostra por que as famílias optam, por que essa família opta pela internação. Vocês sabem por quê? Porque a partir do momento em que a família descobre que o filho está usando, no mínimo 3 anos, e ela leva mais 3 anos para buscar uma ajuda, são 6 anos. 6 anos de alta complexidade da doença. Nós sabemos que qualquer doença que se pegue no comecinho, a gente tem alguma chance. Mas, no caso da dependência química, essas famílias não têm nenhum suporte. Eu sempre digo assim que os dados científicos, né, eu não estou aqui para fazer nenhuma apologia, nem ideologia, eu sou uma cientista e eu tenho os dados científicos, mas geralmente os dados científicos, a família e a mulher, né, eu só gostaria de falar que o direito coletivo ele tem que ser, sim, respeitado acima do direito individual? Não, mas ele tem que ser, sim. Que as meninas grávidas, elas não sabem mesmo e elas não têm a menor noção do que elas estão fazendo em termos da gravidez. De quem é o direito ali? Então, o direito do bebê que está lá, quem é que vai cuidar do direito daquele bebê? Quem é? Ah, mas é o direito individual, ela não está... Como é que nós avaliamos? A gente não pode descartar a questão médica, de que os médicos têm, sim, a capacidade, junto com a psicologia e a saúde, de avaliar se aquele paciente está em delírio, se ele não está, se ele tem condição. Uma pessoa que não escova dente há 8 anos, ela está em plena capacidade, onde os cuidados pessoais dela não estão mínimos. Ela está com direito, lógico que ela tem direito, mas será que ela está com a sua plena capacidade? Ah, tá aí? Excelente. Se vocês me derem essa oportunidade, 15 minutos, eu vou rápido? Vamos lá? Então tá bom. Lenar de família, Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos. Próximo, vou rapidinho. Hoje nós temos 28 milhões de pessoas que vivem no Brasil com um dependente químico. Acho que 28 milhões de pessoas que não são usuárias, elas têm algum direito, não tem? Acho que sim, um direito coletivo. Próximo. Por que foi feito esses estudos de família? Porque a gente tem evidências consistentes desse impacto causado aos familiares mais próximos, como cônjuges e filhos. O impacto, o que é esse impacto quando a gente fala? A gente fala nas finanças, a gente fala nos rituais, a gente fala na mínima condição de convivência familiar. O que os familiares dizem para a gente? Eles descrevem violência familiar, abuso infantil, roubo de bens familiares, condução de veículos em estado de embriaguez, ausências prolongadas, são comportamentos tipicamente descritos pelos familiares. As mães sabem bem o que é ficar até 3 horas da manhã, 4 horas, o filho não chega, né? E essa mãe vai ter que trabalhar no dia seguinte. Próximo. A favor. Foram uma amostragem por conveniência em todo o território nacional de 3.142 famílias, e essas foram as comunidades, instituições investigadas. Próximo, por favor. Veja que interessante, nós falamos de mulher, né? Então, nós temos aqui 80% são mulheres mulheres que participaram dessa pesquisa, porque, de fato, você tem razão, as mães, por mais que essa família esteja deteriorada, por mais que este homem, que este pai arranje uma outra família, esta mãe, esta mulher continua, sim, com o filho, está aqui, evidência científica, em 80% essas mulheres estão acompanhando os seus filhos. A idade do familiar, essa mãe tem de 44, a média, até 64 anos, no momento onde a mulher
ou familiar, a gente espera que ele esteja numa outra fase da vida e não de luta incessante em relação à saúde do seu filho. Próximo, por favor. Parentesco com o paciente em tratamento. Olhem lá, mais de 40% são mães, 13% pais. Né? Então, quem é que está? Essa população invisível dessas mães. Eu estou aqui para falar dessa população invisível, aonde a gente fala do direito do usuário, mas nós não falamos do direito dessa mãe. Porque se vocês olharem, 57% dos familiares que são responsáveis pelo tratamento são também chefes de família. Essa mãe tem que levantar e trabalhar no dia seguinte, porque é verdade, ela está monoparental mesmo. Ela está tomando conta dessa família e está com um filho doente. Ela tem que estar no trabalho bem. Só que o filho dela, muitas vezes, ela sai para o trabalho e o filho dela não chegou. Então, nós temos aqui que olhar, sim, o direito coletivo da família. Essa mãe está aqui, ó. Olha, o pai está em 13%, ok. Mas a gente tem aqui, próximo. Quando a gente fala, isto é a clássica falta de políticas de saúde pública. Quando nós perguntamos, na opinião do familiar, o que levou o paciente a usar droga? Andava com más companhias. Nós já ouvimos isso aqui hoje, em 46%. Baixa autoestima, ausência do pai, genético. Nasceu assim. Próximo. Vejam só que esta família, quando a gente pergunta, possui outros usuários familiares, nós temos 61% nesta família que já tem outro usuário. Esta mãe, né, em 46%, ela está com seu filho e ela já teve ou um outro filho ou um marido que é dependente químico. O que significa isso? Significa uma falta de políticas públicas de prevenção, a hora que a gente ignora a transgeracionalidade, a hora que a gente não dá suporte para esta família e para esta mãe, dizendo o seguinte, se você tem um família usuário, isso é um fator de risco para o uso de substância do seu ente. E ela delega às más companhias. Né? Então, isso aqui, a gente está claramente, é a demonstração clara de que a gente não tem uma política de prevenção de saúde pública no Brasil. Próximo, por favor. Usuário, 94% são homens. Por quê? Né? Os homens dão mais trabalho mesmo. Né? Os homens têm mais comportamento de risco. Os homens têm aí, né, tem uma grande explicação aí, mas hoje a gente já aumenta a questão das meninas usuárias. É interessante que a idade média desse dependente é 31 anos, o auge da vida dessa pessoa, aonde nós, né, eu acho que tem pessoas que estão nessa faixa de 31 anos aqui, podem se imaginar a alta produtividade que nós temos nessa faixa etária. Mas esta mãe está com um filho de 31 anos, inativo, ela trabalha, ela é chefe de família e ela já teve outra pessoa dependente. Próximo, por favor. Aqui eu adoro esse slide porque as pessoas sempre dizem uma série de coisas em relação ao uso de substância e a gente tem 73% dos dependentes químicos são poliusuários. Então, essa questão de falar que existe, não é só essa substância, não é verdade. Né? Enquanto a gente não tiver políticas de saúde pública que abranjam todas, é como se nós estivéssemos ignorando alguns oceanos. Então, nós temos assim, só maconha 6% somente, de crack 8%, só álcool 13%. Eles são poliusuários. A gente não pode esquecer disso e fazer uma política reducionista à questão do uso de substâncias. Próximo, por favor. O familiar descobriu o uso, 43% quando o comportamento muda, quando ele ficou mais agressivo, 15% quando viu usando fora, e 8% descobriu quando estava usando em casa, e 4% quando chegou embriagado. Veja, eu preciso, a mudança comportamental, e as pessoas sabem disso, para a pessoa, veja quanto tempo que essa pessoa, essa familiar demora para descobrir esse filho. E ainda culpabilizam a família. Como que não descobriu? Também com aquela mãe, também porque os pais são separados, também porque aquela estrutura, né? E acabam culpabilizando, né? E a gente não tem nenhuma política de saúde pública para orientar essas famílias. Ah, mas é porque é adolescente, ah, é porque é hormonal, ah, porque é TPM. E nós não temos políticas de saúde pública para que essa família tenha subsídios para avaliar o seu filho, o seu ente, a respeito de um uso problemático. Então, 43%, o comportamento mudou demais, está agressivo. Próximo. Estou terminando já.
Olha, isso é gravíssimo. Pode colocar clicar em seguida? É por regiões, mas eu vou falar de forma geral. O tempo médio para procurar ajuda, 3 anos. Só que o filho já está usando há 3 anos. Ela demora 3 anos porque a gente não consegue detectar. E aí, por quê? Porque a gente não sabe, a gente não é orientado, a gente não tem políticas para isso. Então, vejam só, 3 anos usando, a mãe descobre, e aí o que acontece? Ela demora mais 3 anos para procurar ajuda. 6 anos de agravamento. Seguidamente, o que vai acontecer? Próximo, por favor. A primeira ajuda é internação. E aí tem a forte crítica de que a família quer internar. Eu estou na área há 20 anos, eu nunca vi uma família, que queira internar um filho. É a coisa mais dolorosa que uma família pode fazer, é internar um filho. Ela faz a internação quando já está no limite. E quando a gente olha 21% do primeiro tratamento que ela busca, sabe por quê? Porque já está grave. Porque esse filho já está sumindo 2, 3, 4, 5 dias. Ele já chegou machucado, ele já está agressivo, ele já está em surto psicótico. Então, é muito importante a gente saber a raiz, de fato, todos os colegas aqui falaram, mas tem uma raiz aonde está muito além da questão somente educacional. Ela é a base, ela é a estrutura, mas nós não temos essa política que dê esse suporte às famílias. E aí nós responsabilizamos, não, nós ignoramos, porque nós pegamos agora os últimos minutinhos, vocês me desculpem porque eu fico exaltada com isso, nós pegamos os últimos minutos para falar da família. Falamos direitos individuais, falamos de perfeitas as falas. E os últimos minutos eu sempre fico, eu vou em todos os lugares, sou a última a falar. E a importância da família eu agradeço bastante, mas sempre é colocada e não se olha esse direito coletivo. Próximo, por favor. Estou terminando já. O paciente já foi internado? Uma média de mais de 2 vezes internado. Ele está tão grave que ele sai, é verdade, ele sai da internação, o colega falou, para onde ele vai depois? O que acontece é que a família acaba achando que a internação é o tratamento. Então vamos esclarecer, nenhum programa aqui falou, e nenhum especialista falou, que a internação é o tratamento. A internação faz parte do tratamento, mas ela não é o tratamento. Eu não ouvi nenhum aqui, nem Redenção, nem dizendo que é o tratamento. Tá certo? É como um câncer. Eu coloco a dependência química como câncer. Nós temos várias fases. Algumas é cirúrgica, depois tem químio, depois tem rádio, depois tem acompanhamento, né? Então, acho que a gente tem que ampliar o nosso olhar para verificar que todas as indicações da Organização Mundial de Saúde, do NAIDA, das grandes instituições, e aqui eu não ouvi ninguém falando que a internação é a solução. Eu gostaria que a gente não tivesse o olhar de tirar o texto fora do contexto. Então, aqui quando a gente tem essa média de internações, isso é um símbolo de que não tem continuidade no tratamento, de que essas famílias estão sem suporte, elas acham sim que internando resolve. E o que nós passamos é essa informação distorcida, que existe sim uma continuidade de tratamento. Próxima, estou terminando 1 minuto, vamos lá. Como foi paga a internação? Vamos lá, olha lá. Família. Em 58% a família que paga essa internação. Próxima. E quando a gente pergunta o que está afetando as finanças dessa família, eu tenho mais de 45% dizendo que essas finanças foram afetadas drasticamente. Esta mãe está saindo para o trabalho, essa mãe cuida do filho e ela ainda está detonada financeiramente. Próxima. E emocionalmente, não tenha dúvida. Quando a gente pergunta, você sabe o que é o CAPS-AD? Olha a surpresa que nós tivemos. 50% das famílias não sabiam o que é o CAPS-AD. Quando a gente perguntou das 50% que sabiam quem era, se ela já tinha procurado o CAPS-AD, somente 54% das 50% sabiam. Eu pergunto a vocês, se eu chegar para aqui falar qual é a nossa referência em relação ao câncer no Brasil, tenho certeza que eu vou falar Camargo, vão falar, enfim, uma série de coisas. Por que o nosso plano aqui no Ministério da Saúde, que é o CAPS, por que as pessoas não sabem o que está acontecendo? Se eu tenho que ter o nosso programa do governo, as famílias não sabem. Em 50% delas, em todo o território nacional, elas não sabem. Próxima é uma pergunta.
Bom, terminou, obrigada, falei rapidinho, queria falar mais, mas muito obrigada por ouvirem um pouquinho das famílias e do direito coletivo. Por favor, pensem no direito coletivo, né? Pensem nessas mães, pensem nessas famílias, porque aqui quem está falando não é uma questão de ideologia. Eu trouxe dados científicos e essa pesquisa está sendo publicada esse ano numa das maiores revistas científicas da dependência química, em parceria com a Universidade de Birmingham, da Inglaterra. Obrigada. Obrigado. Márcio.